Oi pessoal, tudo bom? Bom, queria gravar esse vídeo aqui para contar um pouco sobre a história de como é que começou a equipe Rocket Design. O pessoal sempre pergunta, né? Porque é uma história bacana, uma história curiosa, engraçada na verdade. E basicamente começa em 2010, quando eu juntei um dinheiro e fui fazer uma espécie de um mochilão acadêmico nos Estados Unidos, né? Na época eu estava terminando o mestrado e sempre tive bastante curiosidade de saber como é que era os Estados Unidos, conhecer alguns lugares, né? E basicamente eu fiz um mochilão de um mês e meio, mais ou menos, para participar de uns congressos. Fui participar do Responsive Space Conference em Los Angeles em 2010. E durante esse período na conferência eu usei o tempo, né, um mês e meio, não só para ficar na conferência, mas eu fui em outros lugares. Por exemplo, eu visitei o centro de lançamento Kennedy, visitei alguns museus aeroespaciais. E uma das atividades que eu fiz, que foi bastante bacana, foi bem interessante, naquele mesmo ano eu me associei à Reaction Research Society, a RRS, que era uma entidade de fogueteiros, digamos assim, uma entidade de espaço modelismo bastante antiga nos Estados Unidos. E durante esse período fui participar de uma reunião deles em uma cidadezinha, num bairro ali de Los Angeles, né? E foi bastante interessante que nessa reunião deles, era uma reunião ordinária, e um dos membros chegou e apresentou, veio com um carrinho daqueles que se usam em hotéis, né? Com um motor híbrido montado, com um oxigênio gasoso e um bloco de acrílico, né? Aí ele ignitou aquele motor dentro da sala de conferência e tal, e todo mundo, nossa, que legal e tal. Mas parecia uma coisa relativamente normal para eles. Eu fiquei estarrecido, né? Porque a simplicidade deles tratando aquele motor de foguete. Um, e foi nessa reunião que eu encontrei eu comentei que eu era brasileiro, né? Aí um senhor de bigode chegou para mim e falou: eu trabalhei no Brasil e tal. Eu trabalhei em Christmas City. Eu falei: Christmas City? Ah, Natal. E aí, conversando com ele, ele me contou a história, né? Ele era militar na época ele era da Força Aérea Americana e trabalhou nos primeiros lançamentos dos foguetes americanos na base em CLBI, em Natal, né, em Parnamirim. E dali começou uma amizade, né? Que no caso esse senhor era o Charlie Holt. E eu acabei fazendo amizade com ele e com a esposa dele, a Janet Holt. E foi bacana que nessa amizade, durante esse tempo que eu fiquei lá, eles me levaram para conhecer o trabalho deles que eles tinham numa universidade local, que era a California State University of Long Beach. Visitando essa universidade, eles mostraram o laboratório deles, o trabalho deles. E basicamente o que eles estavam trabalhando, o Charlie principalmente, né? Ele estava trabalhando, orientando uma equipe de alunos dessa universidade para participar de uma competição nos Estados Unidos. Eu falei: poxa, que bacana, uma competição de foguetes. Poxa, foi. Então eu, junto com eles, eu conheci o grupo, né? Fui convidado para ir para o deserto de Mojave para participar de um dos testes estáticos e tal, ver como é que eles faziam. E aquilo lá me deixou super interessado, super animado, né? Então, assim que eu voltei para o Brasil, isso era no começo de 2010, eu voltei para o Brasil, ainda tentei montar uma equipe e tal para a gente participar em 2010 mesmo, que a competição era, na época, acho que era em torno de junho, julho, por volta do meio do ano, se eu não me engano. E em 2010 mesmo eu tentei montar um time e tal, só que não deu certo, não tinha tempo hábil, né, e não tive apoio de nenhum professor do ITA, nem nada. Mas aí em 2011, virando 2011, eu consegui. Na verdade, eu enfiei a cara e falei: não, a gente vai fazer de qualquer jeito. E eu fiz e pensei: bom, uma maneira da gente conseguir que isso que isso continue no ITA é que os alunos da graduação participem, né? Então eu convidei dois alunos que eram que eram super empolgados e tal, dois alunos que eu tive contato, né? Eu era aluno de mestrado na época, estava começando o doutorado, e acho que em 2011 estava começando o doutorado, e chamei esses dois alunos para participar, o Danilo Miranda e o Eduardo Jordan, na época. Eu não lembro exatamente o motivo, mas o Eduardo não pôde participar, não pôde ir junto com a gente. Na verdade, ele participou bastante antes, ele ajudou e tal.
E só que ele não conseguiu ir. Eu não lembro exatamente se foi um problema com visto, o que foi, mas ele não pôde ir junto. Mas acabou indo eu e o Danilo apenas, né? A gente foi para os Estados Unidos com o foguete nas costas, né? Com não era foguete, na verdade, né? A gente levou as coisas em partes, né? A gente levou os tubos e tal, a gente levou os equipamentos, a gente pediu uma carta para o pessoal da competição, dizendo que a gente participaria como alunos, etc., que era o nosso caso, né? E então a gente levou os tubos do foguete como porta-banner, a gente levou as peças, ogiva, tudo, ogiva de fibra na época, de fibra de vidro, de madeira, alguma coisa assim, não me lembro bem. A gente colocou tudo isso na mala, né? Distribuímos isso na mala, levamos para os Estados Unidos. Chegando lá, a gente ganhou o nitrato, né? E então a gente comprou no próprio mercado, nos mercados da região ali, perto ali de Los Angeles, a gente foi em alguns supermercados e compramos ali óleo de cozinha, açúcar, frigideira, compramos aí um fogareiro elétrico, termômetros, luva, máscara e tal, compramos um monte de tranqueira e a gente foi dirigindo até a cidade da competição, que era Green River, né? Chegando em Green River, a gente tinha alugado um hotel daqueles bem baratinhos mesmo, né? Então a gente montou num cantinho do hotel ali, a gente montou toda a tractana, toda essa tralha toda para produzir o nosso combustível, né? E a gente conseguiu, em coisa de um dia e meio mais ou menos de trabalho, a gente conseguiu integrar o foguete, produzir o combustível ali, o Danilo e eu. E foi muito louco, porque a gente dirigiu de madrugada, a gente dirigiu até tarde da noite, foi extremamente cansativo. A gente dirigiu aí, acho que perto de 800, 900 quilômetros para ir, depois mais para voltar. Então foi bem puxado para duas pessoas só, mas foi possível. A gente conseguiu produzir, conseguiu integrar o foguete. A gente chegou na competição e o Danilo estava com o inglês super afiado. Ele apresentou para os juízes e tal, foi muito bom, muito bom. O pessoal gostou bastante da parte técnica, do relatório, da apresentação, da montagem. A gente ganhou um prêmio lá de zoação deles, que foi o prêmio Homeland Security, que é um tipo de prêmio de zoação que eles fazem na competição. E foi interessante que um pouco antes do lançamento o pessoal tirou sarro, né? Porque eles não tinham visto até então uma equipe montando seu próprio motor, fabricando seu próprio propelente e tal, e ainda menos ainda ver um motor de açúcar, né? O Candy Propellant, né? Então foi interessante que boa parte dos orientadores, os alunos tiraram sarro e tal, acharam engraçado, acharam interessante, outros acharam curioso, estavam torcendo por nós também. Então foi bem legal. A gente chamou um pouco de atenção por isso, porque era uma equipe de 2 caras. E a gente tinha feito o propelente, a gente tinha contado, a gente tinha aberto o jogo naturalmente com os juízes, né, como é que a gente fez, como é que a gente produziu e tal. E foi bem interessante, eles gostaram. E na hora do lançamento que foi a parte interessante, né, porque estava todo mundo esperando que o foguete só fumasse, né, o foguete que o motor não funcionasse bem, mas pelo contrário, ele funcionou muito bem, na verdade. Infelizmente o sistema de recuperação não funcionou, mas o foguete foi visual, né? É possível achar no YouTube os vídeos, né? Foi bem visual, assim, que o foguete chegou perto de uns 2, 3 quilômetros pelo menos, né? A gente não pôde estimar porque o foguete desapareceu depois. O pessoal só conseguiu encontrar algum tempo depois, e o sistema de recuperação, etc., o computador de bordo, tudo mais, acabou se fragmentando, né? E foi bastante bacana. Só que a parte chata é que tanto o Danilo quanto eu, a gente tinha compromisso no Brasil e a gente teve que deixar a competição logo depois do lançamento. Então a gente não pôde nem participar da cerimônia de premiação, infelizmente. E na cerimônia de premiação, esse casal Holt recebeu o prêmio por nós, porque nós recebemos o prêmio de excelência técnica, né? O prêmio Jim Furfaro. E a gente ficou sabendo depois e tal, depois que a gente já tinha chegado no Brasil. A gente tinha recebido, apesar da gente não ter podido receber o prêmio, né?
Mas foi uma experiência e tanto, e isso gerou motivação para a gente, né? E voltamos para o ITA e criamos aí uma força-tarefa para montar, realmente chamar mais alunos, envolver mais gente ali do ITA na competição. No ano seguinte a gente voltou com um grupo de 15, 20 pessoas, inclusive o próprio professor Geilson Loureiro do ITA, ele voltou com a gente no ano seguinte, né? Um professor apoiando ali, orientando, então, e o relatório ficou excelente, a participação foi muito boa, mas esse ano a gente não teve engraçado, né? Que esse ano a gente já não teve um desempenho tão bom no lançamento em si, né? Porque uma série de coisas, ficou corrido e tal, a gente fez um projeto talvez complexo demais, mas foi uma experiência excelente, porque a partir dessa segunda equipe, onde a gente conseguiu envolver coisa de 15, 20 pessoas, a gente conseguiu dar uma continuidade na instituição, né? Tanto é que hoje a equipe Rocket Design ela continua todo ano, tem conseguido excelentes resultados, excelentes patrocinadores, apoio, e tem sido um orgulho para o ITA, né? O que esse pessoal continua fazendo hoje, né? Então eu acredito que é possível fazer isso em outras escolas, em outras instituições, eu espero ver. Fiquei bastante contente quando eu vi o pessoal da Poli participando, o pessoal do Projeto Júpiter, né? E estou bastante ansioso para ver outras equipes aí representando outras universidades do Brasil lá fora, né? Que nem o Aerodesign. O Aerodesign inicialmente era dominado pelos americanos e tal, e o Brasil nos últimos anos vem gerando umas surpresas negativas para os americanos, né? Porque vários competições do Aerodesign os brasileiros têm ganhado lá na casa deles, né? Isso é bastante interessante. Então eu acredito que o Rocket Design vai acabar, ou melhor, a competição IREC vai acabar sendo similar. Eu acredito que nos próximos 2 anos aí a gente vai ter mais equipes, outras universidades vão estar representando lá o Brasil também. Assim eu espero, né? Bom, eu gravei esse vídeo mais para motivação, pessoal, para inspirar um pouco. E espero que outras equipes aí tomem coragem para participar e se envolver, sempre lembrando de segurança, de fazer tudo com bastante cuidado, bastante segurança, porque o que eu costumo falar, né, antes de você apertar o botão você pode fazer qualquer coisa, você pode corrigir qualquer defeito, você pode mudar, melhorar, você pode postergar, você pode testar outro dia, etc. Depois que você apertou o botão você já não pode voltar mais atrás, você tem que arcar com as consequências. Então sempre lembrando, pessoal, tudo que forem fazer, façam com bastante segurança, bastante cautela, lembrando da sua segurança e da segurança de terceiros. E é isso aí, pessoal, espero ver mais equipes aí. Boa sorte para vocês. E vamos lá, vamos levar a bandeira do Brasil lá para fora, pessoal. Um abraço.